Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Mais D Social. E hoje eu vim com um assunto assim bem diferente, deixa eu até botar aqui para vocês a minha telinha aqui, que eu tenho que estar dando uma bisoiada. Então aqui, eu trouxe para vocês em relação ao tema de hoje da gente, está disponível para todos os projetos sociais, mas nem todos sabem. Então assim, por que eu vim com esse tema que eu achei bem interessante? Porque, como eu disse, a gente está aqui estudando, a gente está analisando, a gente está vendo, eu estou vendo as coisas aqui, e eu fico vendo sempre pesquisando o que pode ser acrescentado dentro dos nossos projetos, e da maioria das vezes, claro, eu gosto de estar trazendo coisas gratuitas, claro. E aí eu sempre trago esse site, essa plataforma, né, como uma referência de todas as coisas que eu falo. Porém, eu não, na verdade, eu acredito que muitas pessoas não conheçam, na verdade, a importância dessa plataforma, porque apesar de, como eu falo, apesar da gente estar aqui vendo as coisas, a gente não tem uma noção realmente do quanto a gente tem disponível para a gente, assim, ainda mais para o terceiro setor, mas não só para o terceiro setor, mas para toda a sociedade, e as pessoas não têm esse conhecimento dessas ferramentas que estão aí e a gente não sabe para que elas servem. Então, como eu disse, eu uso muito o site do IPEA. Na verdade, eu uso mais ele direcionado para o mapa das OSCs, e onde eu tiro muitos dados que eu coloco para vocês normalmente nas minhas lives. E essa plataforma, ela é bem direcionada, na verdade, como eu falo, o mapa das OSCs, ela é bem direcionada realmente para o terceiro setor e mais direcionado mesmo para as organizações da sociedade civil, né? E interessante que quando eu falo isso, sempre vou pesquisando, sempre vou dizendo para as pessoas, olha, a importância, dá uma olhadinha para a gente saber da nossa realidade, esteja sempre conectado com o nosso mundo, e esse conectado com o nosso mundo, eu vejo que as pessoas realmente não ligam muito para isso. E quando ligam, realmente ligam muito na parte de estar realmente direcionado para a captação de recursos, de estar captando mesmo, como eu falo, direcionado para a captação, é direcionado mesmo para a captação de recursos financeiros e também de produtos, né? Mas uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é que mesmo que você fale que você necessita de recursos, você precisa mostrar para as pessoas o trabalho que você faz. Você precisa dizer que sua instituição ela é verdadeira, que ela tem uma credibilidade, e cada vez mais mostrar para as pessoas a sua importância. E como a gente está nesse mundo digital, as pessoas, a primeira coisa que elas fazem quando está procurando uma instituição é entrar no Google. Então você vai lá, entra no Google e pesquisar instituição tal. E muitas das organizações têm o quê? Tem Facebook e Instagram. Eu digo para muitos projetos, todos os projetos, na verdade, que eu participo, que eu estou perto, mostrar nas suas redes realmente as fotos, mas botar uma descrição para que o projeto seja mais verdadeiro possível, que mostre realmente a importância desse projeto na sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo sobre o site do IPEA, quando eu falo, na verdade, sobre o mapa das ONGs, eu estou dizendo a importância que ele é para a gente, como cidadão, tá? Para a gente mesmo. Porque quando a gente vai pesquisar uma organização, como eu disse, a gente vai lá, tem o Facebook, tem o Instagram, e às vezes esse Facebook e Instagram pode ser uma coisa de mentira, pode ser uma coisa fake. E porque a gente pode estar fazendo esse tipo de coisa. O que não faltam são fotos de pessoas na internet, são fotos de coisas que a gente procura no Google mesmo, em relação a Google Fotos, Google, as pesquisas que a gente encontra um monte de foto e a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, até é engraçado que eu coloco muito em relação a gente estar sabendo utilizar as fotos e não estar mostrando o rosto das pessoas, esse tipo de coisa. E até mesmo quando eu faço as minhas lives com apresentação, eu foco muito, eu vou botar a foto das pessoas, mas eu boto foto das pessoas que eu não sei quem é, que eu pego da internet de costas, longe, porque a gente não, na verdade, a gente não pode estar usando esse tipo de foto. Mas tem gente que utiliza essas fotos realmente para estar colocando dentro das suas redes sociais, aquelas que eu digo, aquelas fake, né, como a gente sabe. E quando eu falo isso para vocês, eu entendo muito que quem vive no mundo do terceiro setor, quem vive no mundo do projeto social ali, realmente trabalhando para fazer o teu trabalho, para estar mudando a vida das pessoas, ela sabe qual é a realidade.
Mas a gente também tem pessoas que não tá nesse mundo e utiliza esse mundo para estar fazendo coisas erradas, tem aquele dom e você utiliza esse dom em vez de fazer o bem, você faz o mal, e a gente vê aí na internet direto as pessoas sendo lesadas por organizações que não existem, mas que quando você olha tem um Facebook, tem um telefone, e a gente vê muito que as pessoas fazem isso até mesmo em relação a empresas privadas, não sei se vocês podem dar uma olhada, viram na televisão, mas pagou a casa de festa durante um monte de tempo, chegou na hora a casa de festa não existia, pagou não sei o que lá, e às vezes acontece isso também na vida dos projetos sociais. E eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, e ela falou esse contexto realmente, que ela estava doando para uma instituição, a instituição às vezes, uma vez ou outra, dava um retorno, né, falando sobre como estava a criança, mas nunca tinha oferecido a possibilidade dela ir até a instituição ser uma voluntária. E eu digo muito para as pessoas que é muito bom você falar com o seu doador, essa pessoa que está longe de você, convidar essa pessoa para conhecer o seu projeto. Mas, voltando à nossa realidade aqui, por que eu estou falando do site do IPEA para vocês? E, na verdade, do ponto, né, que eu estou falando, que tem várias abas, vamos dizer assim, várias ferramentas dentro do próprio site, mas o meu foco é o mapa das OSC, onde esse mapa das OSC, na verdade, ele vai estar falando com a gente qual é o valor e qual é a veracidade dessa instituição. Por quê? Porque os dados que são colocados ali dentro da plataforma vêm através de um CNPJ. Então, assim, se eu realmente estou legalizada, eu me encontro no site do IPEA. E aí a pessoa fica assim, ué, mas será que a minha instituição está no site do IPEA? Está realmente no mapa das ONGs? E assim, isso é muito bom. E isso é realmente uma utilidade pública mesmo, para as pessoas, que não somente de projeto social, mas para as pessoas que realmente querem saber se aquele projeto é verdadeiro. Não simplesmente com o Facebook ou o Instagram, mas verdadeiro no sentido que ele é importante, ele faz o seu trabalho, mas a gente não tem todos os dados ali, porque muitas das instituições não conhecem o mapa das OSCs. E aí eu tô aqui realmente para falar para vocês sobre isso. Porque se vocês chegarem, pode dar uma pesquisada, eu não sei onde encontrar, como eu encontro isso, Débora. É muito simples. E como eu digo, por que eu peguei eu tô falando dessa plataforma para vocês? Por quê? Porque se a gente quer fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, mostrar para as pessoas o quanto a gente faz as coisas de forma correta, a gente pode utilizar essa plataforma como uma visibilidade também para a gente, como projeto social. Porque se você chegar agora, botar no Google, pesquisar, tá, gente, mapa das OSC, automaticamente vai direcionar vocês para esse site. E aí eu vou só falar para vocês, antes que vocês, eu não sei pesquisar, eu vou falar para vocês, vou dar uma olhadinha aqui, porque tá aqui em cima, tá, gente? O mapa da OSC vocês podem botar www.mapadaosc.ipeia.gov.br. Então, só para vocês saberem, ou pesquisando no Google mesmo, dizendo mapa das OSCs. Como eu falei, por que eu falei isso para vocês? Porque é importante. Então, assim, eu posso pegar um certificado da própria plataforma. Eles emitem um certificado dizendo que você tá dentro da plataforma. E aí, como eu falei, aqui a gente tem eu vou abrir aqui para vocês, mas não dá para mostrar para vocês aqui. Então, assim, eles dão uma declaração e a declaração fica assim, declaração que a instituição X, aí bota o CNPJ dessa instituição e está cadastrada no mapa das OSC. Aí, não na mapa das OSC que eu estou botando para vocês, mas está cadastrada no mapa das organizações da sociedade civil até a data do dia de hoje, porque eu abri aqui para vocês, vocês podem imprimir, isso é interessante que fica até mesmo como um certificadozinho, um documento que vocês podem botar nas redes sociais, dizendo que o próprio mapa do IPEA está dizendo para vocês que vocês são uma instituição legalizada no contexto de ter o CNPJ. E aí, um dos questionamentos, que até foi uma pessoa, nem foi um questionamento, mas eu coloquei os dados, que normalmente, como eu falo, eu boto sempre dados, eu trago estatísticas, esse tipo de coisa, para estar comprovando o que eu estou falando. E aí uma pessoa me questionou em relação a um dado que eu peguei na internet, e ela falou, você pegou esse dado de um lugar correto? E eu falei, peguei sim, eu peguei do site X, pode ver aqui na própria
no próprio slide que eu coloquei a fonte de onde eu tirei. E aí, conversa vai, conversa vem, e como muitas pesquisas, né, a gente sabe que tem uma diferença muito grande entre o IBGE e o mapa das OSC. Porque na pesquisa do IBGE de 2016, o IBGE falou, né, que na pesquisa dele, que existiam, deixa eu ver aqui, como eu falei, 200, vou botar o número certinho, porque ele botou 237. E aí eu peguei direitinho pelo próprio site, e ele diz que no site, certinho, bonitinho, ele diz que o IBGE em 2016, ele existe praticamente 236.950 fundações privadas e associação sem fins lucrativos no Brasil. Já o IPEA, ele diz que existe mais ou menos 820 mil. E eu sempre boto para vocês esse contexto, que no Brasil todo tem 820 organizações. E aí fica aquela, mas a verdade é do IBGE ou na verdade é do mapa das OSCs? Então assim, a gente tem uma diferença muito grande de 236 para 820, né? Então, cara, o que é isso? E aí eu trouxe para vocês realmente, até mesmo para dizer, para não falar que é um dado verdadeiro ou não é, quem está certo, quem está errado. Então a gente nem está certo, não está errado. Na verdade, o tipo de metodologia que esses órgãos utilizam para dar um dado estatístico são formas diferentes. Então assim, na verdade, deixa eu dar bom dia para vocês, gente, desculpa. Bom dia, Cláudia. Bom dia, mestre Alicates mesmo? Mestre Alicate. Bom dia, ajuda a doações Manaus. Bom dia a todos. Espero que vocês, gente, utilizem esse site aí, o mapa das OSCs que eu tô falando, que é muito bom. E aí vou explicar, fica aí que eu vou falar para vocês como vocês vão entrar também certinho. E aí por que eu trouxe esses dois contextos? Então, voltando à nossa realidade, o IBGE e o IPEA, eles utilizam metodologias diferentes para estar analisando quem é quem. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente diz que o mapa, ele está utilizando o CNPJ. Então, assim, todas as instituições que estão cadastradas, que estão legalizadas como associação, como fundação, como tenha o título de OCIP, tem o título de OSC, todas elas vão estar dentro do mapa das OSCs. Então, assim, se a gente for dar uma pesquisada, vai estar lá igreja. Então, a gente vai achar várias congregações, vamos botar assim, não vou botar um viés religioso, mas no sentido ou igreja evangélica ou igreja católica, mas então vou botar religiosa. Então, a gente vai estar achando no site do IPEA, no mapa das OSCs, a gente vai estar achando instituições que a gente fala assim, mas será que a instituição, vamos botar assim, gente, esqueci a palavra. Esqueci completamente. Mas assim, a gente vai achar igreja, a gente vai achar fundações, a gente vai achar associação, a gente vai achar instituições, como eu falo, cooperativas. Então, assim, oficialmente, eles estão legalizados, estão com CNPJ, e aí eles vão estar lá um monte de instituições. Então, a gente tem 820. Então, ele pega pelo CNPJ e também pega pela RAIS. E aí, é um problema todo que as pessoas falam, mas como assim? Mas então não tá ou não tá? Mas e o IBGE? O IBGE, na verdade, gente, ele vai puxar pela RAIS. E aí, assim, a RAIS, na verdade, ele tá dizendo ali, em relação a realmente o nosso imposto de renda, e ele também vai puxar as informações pelas empresas. Então, assim, até coloquei aqui para vocês que é o cadastro central das empresas. Então, assim, se eu estou buscando como empresa, ele vai buscar uns dados. Se eu estou buscando pela RAIS, ele também vai buscar outros dados. Já o IPEA, ele vai buscar pela RAIS e vai buscar pelo CNPJ. E o CNPJ, ele tem as classificações. Então, das classificações, a gente aumenta o número de organizações da sociedade civil. Então, a gente tem que ter muito em relação a isso. Então, se eu falar aqui, meu filho é escoteiro. Se a gente olhar, quando a gente fala de escoteiro, você também vai encontrar escoteiro dentro do mapa da OCIP. Desculpa, da OSC. A gente vai lá, procura lá, você vai lá, tá? Escoteiro, não sei das quantas. Porque o CNPJ e o estatuto dessa instituição, ele vai estar descrevendo realmente que é uma associação sem fins lucrativos, conforme o nosso estatuto. Então, se o nosso estatuto parece com essa outra organização,
a organização, o mapa das OSC, ele vai identificar que é uma OSC. Então, a gente tem que pensar muito em relação a isso. Então, a gente não tem informação errada, não tem informação equivocada, são só metodologias diferentes. E essas metodologias diferentes acabam realmente dando aquela, é uma coisa ou é outra, quem está certo ou quem está errado. Então, é muito importante a gente estar pesquisando em relação a isso. Então, assim, não coloco dados errados, eu realmente pesquiso, eu sempre coloco para vocês as informações corretas. Então, não é uma controvérsia, não está errado, são metodologias diferentes. Como fala metodologia diferente, a gente acaba dando dados um pouco diferentes. Mas se vocês olharem no próprio site, na própria plataforma, vocês vão estar olhando e o próprio IPEA fala que eles também estudaram, fizeram toda a pesquisa envolvendo sim o IBGE. Então eles estão trabalhando junto, a gente só tem um pouco de informações que eles pensam de uma forma e o IBGE pensa de forma diferente. Mas eu estou falando aqui em relação à nossa organização e o quanto é importante essa plataforma para a gente estar dando credibilidade no trabalho que a gente faz. Então, se hoje você falar assim, eu quero entrar agora, eu não tenho site, mas eu não tenho Facebook, eu não tenho nada, eu só tenho eu. Todo mundo me conhece, eu sou uma organização da sociedade civil, mas eu não tenho uma pessoa que faça meu site, nem que faça meu Facebook, nem que faça meu Instagram. Se eu acredito em você, eu acho você legal, mas eu fico um pouquinho na dúvida, eu posso utilizar o quê? O site das OSCs. Então, assim, essa plataforma do mapa das OSC, ela ajuda muito a gente como sociedade, a gente como cidadão, para saber se realmente essa organização é uma instituição séria. Então, assim, não no sentido de séria, que ela está fazendo o trabalho dela corretamente, não nesse contexto, mas realmente que ela está legalizada, que ela está cumprindo conforme as regras, né, tributárias, esse tipo de coisa. Então, a gente pode estar utilizando o site, essa plataforma, né, Mapa das OSC, como uma forma de dar mais credibilidade na instituição e nós, como cidadão, tá procurando realmente o que essa instituição faz. Porém, como eu disse, muitas organizações não sabem a existência dessa plataforma. E aí, por isso que eu tô aqui hoje com vocês para falar sobre essa plataforma. Então, assim, não sei vocês, mas eu vou ter que dar uma olhadinha aqui para estar falando para vocês em relação, até dar cada passo, tudo certinho em relação a ela. Mas por que eu falo para vocês darem uma pesquisada? É simples, gente, é muito, muito simples. Vocês entram, como eu falei, ou vai no www.mapa das OSC, ou vocês mandam direto na pesquisa do Google Mapa das OSC. Vai aparecer, vocês vão utilizar ela facilmente, ela vai entrar vou estar dando umas olhadas, mas vou falar com vocês aqui, tá, gente? Ela vai estar aqui bem rapidinho. A gente abriu, tá aqui, mapa das OSC. Aí vai aparecer mapa das OSC toda. Aí ela vai dar mapa das OSC, indicadores, editais. Isso é muito interessante porque a gente tem editais. E assim, eu já passei para vocês uma outra plataforma sobre editais. Mas o bom da gente ter outras plataformas é que às vezes dentro daquela plataforma não tem o mesmo edital dessa plataforma. Então é muito bom porque a gente consegue ter outros editais nessa plataforma. Então assim, o cadastro, a gente consegue ver estatísticas, consegue ver outros tipos de pesquisa. Então assim, o que está envolvendo a nossa realidade de organização da sociedade civil. Então, como eu disse, a gente entra aqui no mapa das OSC. Entrei, e aí ele vai perguntar assim, resultado da consulta. Aí ele pergunta, você quer pesquisar por organização, você quer pesquisar por município, estado ou região? Você pode pesquisar pelo nome da instituição ou pelo CNPJ. E como eu disse, CNPJs, poucas pessoas como eu não vou saber o CNPJ de todo o Brasil, claro que não. Então eu conheço o quê? O nome da instituição que ligou para mim ou que mandou um e-mail pedindo doações. E aí eu vou lá, tá bom, vou pesquisar no Google, como todo mundo faz. E aí, como eu disse, a pessoa pode ter um Facebook, um Instagram, que não é de verdade. É uma coisa que pesquisou na internet, colocou meia dúzia de foto, tá ali, eu falo, ai, que lindo, legal. E chega na hora, eu falo, ai, vou doar. Porém, a gente pode fazer o quê? Bonita, adorei esse Facebook, Instagram, tá perfeito. Mas ela não tem um site. Deixa eu dar uma pesquisada para ver se realmente ela é verdadeira. Aí eu vou lá nesse site, no mapa das OSC, que coloco instituição tal, conforme ela escreveu ali. Fundação, associação, e a gente vê se foi pelo um e-mail, ela vai dar alguns dados. Então a gente pesquisa aqui o nome da instituição ou o CNPJ. E aí essa pesquisa vai dizer quem é essa instituição. Como eu disse, se ela não estiver aqui, é porque ela não tem um CNPJ, ela não está legalizada. Então, assim, muitos dos projetos, como eu disse, a gente está entre associação e fundação, o que eu trabalho hoje,
Então, assim, porém, a gente também tem os projetos sociais, que são os coletivos que ainda não estão legalizados. Então, eu não vou falar assim, aqueles não são verdadeiros, não é isso. Como eu falei, eu trabalho com projetos hoje que são coletivos, não estão legalizados, porém fazem um trabalho excelente, só que hoje eles não estão conseguindo realmente arcar com essa despesa e realmente não tem um profissional para estar fazendo um CNPJ, não está fazendo um CNPJ, claro, e nem uma ata e um estatuto. Como eu disse, eu estou lá dando todo o suporte, eu estou colaborando para o desenvolvimento, fazer a parte da gestão dessa instituição, mas quando a gente fala de CNPJ, quando eu estou falando de legalização de uma instituição entre ata e estatuto, a gente tem que falar com o quê? Com um profissional adequado, que é um advogado. E como eu disse, eu não sou advogada, então eu posso dar todo o acompanhamento, eu posso dar toda essa mentoria, desenvolver, mas somente um advogado que vai estar lendo esse documento, vai estar confirmando conforme as novas regras, as leis que a gente está aí, que é o marco regulatório 13.019 de 2014 e, claro, também a alteração. Então, a gente sempre tem que estar pensando nesse contexto, e aí a gente fala, o advogado viu, tá conforme as regras, tá conforme a lei, ele viu, releu, fez tudo certinho, ele vai ter que colocar o nome dele. Então, assim, quem é a Débora para colocar o nome dela ali se ela não é uma advogada? Então, assim, a gente dá todo esse acompanhamento, dá toda essa parte da assessoria, porém, somente um profissional qualificado, que é um advogado, pode estar realmente assinando esse documento. Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas, eu te acompanho, eu falo para vocês darem uma pesquisada na internet, porque não falta, são estatutos, são atas, mas, porém, a gente não pode pegar um documento que não está compatível com a realidade da nossa instituição. Então, somente a equipe e um profissional qualificado, que é o advogado, pode estar lendo esse documento e fechando conforme a regularidade, né, como a gente fala, a lei e a realidade da instituição. Então, assim, ela é uma instituição, está fazendo o seu trabalho, só que, infelizmente, ela ainda não está legalizada por não conseguir esse suporte desse profissional para estar fazendo. E, ao mesmo tempo, a gente fala, mas tem o registro de pessoa jurídica que pode estar fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não demora 2, 3 semanas ou 1, 2 meses. Demora quase um ano para esse documento também estar sendo legalizado, está sendo pesquisado. E, ao mesmo tempo, também essa volta de ser gratuito, o gratuito às vezes também demora um pouco. Mas assim mesmo, como eu disse, tem os profissionais aí que pode estar colaborando, mas esses documentos a gente tem que ter um advogado e um contador quando a gente fala em relação a CNPJ. E todo CNPJ depois por trás, monta o CNPJ, tem toda a parte, né? Como a gente sabe, da parte tributária, esse tipo de coisa. A gente tem que ver com a receita, a gente tem um monte de coisa. Então tem que ter profissionais que estejam direcionados para essa realidade. Então, como eu disse, vocês podem estar vendo todos os vídeos, eu vou estar dando todo o suporte para vocês, mas a gente tem que sim ter esses dois profissionais juntinho com a gente quando a gente está legalizando o nosso projeto. Mas aqui, voltando para o site aqui, para o mapa das OSC, como eu disse, a gente vai e procura aqui a instituição, botou o nome. Quando a gente coloca o nome, coloquei, abriu, entrei, então até botei um aqui para mim, então eu não vou falar o nome dessa instituição, mas é só para vocês terem uma noção. Entrei, aí ele dá dados gerais. Mesmo que você fale assim, eu não sabia que existia o mapa das OSC. Se você tiver legalizado, você pode entrar agora, colocar seu CNPJ e vai aparecer. E aí o mais legal é que ele diz o total de organizações, tá? E ele diz a região, ele coloca o bairro, ele vai direto no mapa onde você está localizada. E como eu disse em várias lives, se a gente quer saber aonde tem um lugar para a gente fazer um trabalho voluntário perto da gente, esse mapa é muito legal. Porque você fala assim, eu moro aqui em tal lugar e eu quero um lugar para fazer trabalho voluntário. Claro que ele não vai falar igual o que a gente faz normalmente no mapa do Google. Eu moro aqui na rua tal, aonde eu vou. Ele não faz isso, mas pelo menos você consegue se localizar em contexto à sua região, ao seu bairro. Aí você vai cada vez chegando mais perto, ele vai ali na tua redondeza, ele vai te informar as instituições legalizadas que estão ali para um trabalho voluntário, caso essa instituição também façam, também tem isso, né? Mas eles vão te mostrar quais organizações que tem ali perto da sua casa. E aí, como eu falei, aí tem os seus dados. Esses dados gerais já vêm automaticamente pelo CNPJ. E aí ele vai falar o nome da instituição, como está o nome fantasia, ele vai botar um endereço, e aí ele vai, o CNPJ, que já vai estar informado bem grande aqui quando a gente vê a CNPJ, a natureza jurídica, associação privada, como eu disse para vocês, e aí ele começa a dar alguns dados. Porém,
ele só dá os dados que estão em relação ao nosso CNPJ. E também, como eu disse, em relação à Receita Federal, que é a parte onde a gente fala se a gente tem ou não funcionários. Então, se a gente tem esse contexto também, se a gente tem ou não funcionários, ele também vai estar colocando ali, que é pela nossa RAIS. E, ao mesmo tempo, é o mesmo contexto que eu falei em relação ao IBGE. O IBGE trabalha com esses dados. Então, para ele, só tem tantas organizações que têm funcionários. Então, para ele, são esse tipo de organização que tem funcionários, que são as 200 e poucas mil. É como se fosse nesse contexto, tá, gente? Já o site, já a plataforma do Mapa das OSC, ele diz, olha só, tem ou não tem funcionário, tem o CNPJ, está dizendo que é organização da sociedade civil no contexto de associação privada, fundação, religiosa, é OSC, ponto, acabou. E aí ele colocou todo mundo aqui, entendeu? E assim, a gente pode estar fazendo essa mudança, e essa mudança, na verdade, não são mudanças, a gente vai estar fazendo o restante do preenchimento, na verdade, desse site. Então, o que é esse preenchimento? Ele vai falar os dados gerais da instituição, que é, como eu falei, tem no CNPJ um ano de fundação, tem um e-mail, a gente pode estar mudando o e-mail, porque, às vezes, dentro do CNPJ, 20 anos atrás, era um e-mail, e agora é um e-mail totalmente diferente. Então, a gente pode estar mudando. Ele fala sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, que hoje é muito importante. Uma coisa que eu sempre bato na tecla aí para vocês, a gente tem que saber qual dos objetivos sustentáveis a nossa organização está encaixada. Ah, Débora, nenhum. Impossível. Impossível. Todas as organizações têm que ter um dos objetivos sustentáveis dentro da sua instituição. É impossível a sua instituição não ter nenhum. Então, assim, normalmente ela tem de um e outros. Claro, tem instituição que tem 7, 8, quase todos eles. Mas você falar que não tem nenhum é impossível. Então, todas as organizações têm que ter um dos objetivos sustentáveis também dentro dela. E aí ele pergunta, qual é o seu? Então, metas relacionadas a esse objetivo, então a gente sabe que a gente tem 17 objetivos sustentáveis e a gente tem 169 metas. Então, ele pergunta também quais são as suas metas. E aí a gente tem a área e sub-áreas, e ele diz área econômica, e ele pergunta dos Senais, e aí também tem relacionado também o Senai, só que a gente sabe que meio que saiu essa parte. Então a gente tem aqui, então área de atuação, se é assistência, se é saúde, se é direito, habitação. Então tem todas essas áreas, a gente vai botar aqui a nossa área, a descrição da OSC, então ele pergunta como surgiu, a missão, a visão, a finalidade estatutária, o link do estatuto, caso você tenha. E quanto mais informação você coloca aqui, melhor para você. Como eu disse, se a gente tem a capacidade de ter uma plataforma que a gente, como uma sociedade, como cidadão, pode estar pesquisando essa instituição, e a instituição pode usar essa ferramenta como uma das formas de falar, ó, o meu trabalho é real, melhor ainda. Então, assim, a gente tem que juntar o útil com o agradável. A gente, como cidadão, que tem que saber essa importância dessa plataforma. Então, assim, que eu quero pesquisar, eu não quero dar meu dinheiro para qualquer lugar, eu não sei quem é essa instituição. E a gente, como sociedade civil, tá? Como organização, a gente tem que saber o valor dessa plataforma. Então, assim, é para pesquisa mesmo, como eu sempre falo. Ah, eu quero saber quem é meu público, eu quero saber quem é minha região, eu quero saber quais organizações que trabalham na mesma área do que eu. E, assim, quanto mais coisa a gente sabe da nossa realidade, melhor a gente pode fazer o nosso trabalho. Então, assim, não adianta eu falar que eu faço um trabalho social e eu tô ali só no meu mundinho, ali do meu bairro, da minha região, enquanto eu tenho um mundão aí para saber dele. É a mesma coisa quando a gente pensa, eu vivo sempre falando isso, em relação à captação de recursos. Ah, eu não consigo captar recursos porque ninguém gosta de mim. Eu não consigo captar recursos porque as pessoas só pensam nas grandes organizações. Eu não consigo fazer tal coisa. Sempre naquele vitimismo que não consegue, que não dá certo, nada disso. E você tem tantas possibilidades, só que você não consegue ver porque você está naquele seu mundinho de projeto social pequenininho, que ninguém gosta, que não sei o que lá. Então, assim, o objetivo da gente estar aqui nesse trabalho realmente é que vocês possam conhecer o mundo que existe aí fora. As possibilidades que existem para uma captação de recurso, para uma rede, que isso é muito importante, vocês estarem fazendo uma rede. A gente, nesse momento, está numa realidade muito difícil por causa dessa pandemia, mas as redes estão trabalhando para que a gente consiga suprir com a nossa demanda, com as nossas necessidades, como tem projetos aí que não sabe nem se vai continuar funcionando porque está parado.
E a gente trabalha com o quê? Com quanto mais redes a gente puder, quanto mais pessoas acreditam no nosso trabalho, quanto mais instituições possam ver o quanto o nosso trabalho é importante, é melhor para a gente como organização da sociedade civil. Então, eu digo para você que a gente tem uma plataforma aqui maravilhosa, que serve para vocês pesquisarem, serve para vocês utilizarem como uma forma de credibilidade para vocês. Como eu disse, a gente daqui entrou, tem o seu CNPJ, você pode tirar uma declaração do próprio IPEA, próprio mapa, o mapa das OSC, e chegar e falar, a instituição faz parte, legal. Você imprime, coloca lá, olha, a instituição está lá. Até mesmo para a pessoa falar, ué, o que é isso? A pessoa que vai te pesquisar fala, ué, que negócio é esse que ele botou aqui? E aí a pessoa vai tomar interesse e vai até essa plataforma. Então, assim, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente mostra para as pessoas esse conhecimento, melhor para a gente como sociedade civil. Porque é uma segurança para a gente. Então, assim, a gente não vai deixar projetos, instituições que estão fazendo um trabalho errado, que não está realmente fazendo o que a sociedade, né, que as organizações fazem, que é tentar melhorar a sociedade, que é tentar fazer um mundo melhor. A gente sabe que tem projetos aí que não está fazendo nada disso, só quer só pegar dinheiro dos outros, só quer enrolar os outros, enquanto projetos de verdade está acontecendo e não tem a capacidade de fazer o seu trabalho corretamente, porque não tem recursos. Porque essas organizações que ficam botando aí besteira na mente das pessoas, tá fazendo um trabalho errado e tá prejudicando um grupo imenso. Então, assim, falem dessa plataforma. Vocês, como organização, coloquem seus dados, terminem de preencher esses seus dados, porque assim, você sabe quem é o seu projeto, você sabe quem você é, você sabe quais são os títulos que você tem. Então, assim, você vai colocar ali, você vai botar seu site, se você tiver, você vai botar o seu estatuto. Então, assim, eu gosto muito de quanto mais informações você tenha, é melhor do que a gente não ter informação nenhuma. É mais fácil a gente pecar pelo número de informação do que a gente pecar pela falta de informação. Então, isso é muito importante. Então, assim, entra nesse site, coloca as informações que vocês querem. Dá para você colocar bem aqui na frente a logo da instituição. Então, assim, é muito legal você colocar uma logo da sua instituição. Você falar que quanto mais informações você tem, melhor ainda para você. Então, assim, isso é importante. Isso é muito importante porque é uma forma de dar credibilidade no projeto que você tem. Então, assim, e como eu disse, tem os dados, você consegue ter dados ali. Dá para você utilizar como uma ótima pesquisa para você. E como eu disse, dá para você também saber quem é a rede que está perto da sua instituição. Então, quanto mais informações a gente tem, quanto mais a gente sabe da realidade que a gente vive, mais a gente consegue se concretizar, mais a gente consegue ter uma base sólida para a gente fazer o nosso trabalho com qualidade. Então, assim, só para vocês entenderem, deixa eu voltar aqui, diminuir, botar aqui. Então, assim, a gente tem a descrição da instituição, qual é a nossa missão, as certificações, a gente fala da relação da governança. Então, a gente bota ali quem é a nossa presidente, quem é a nossa vice-presidente, quem é o nosso conselho fiscal. Muitas pessoas me questionaram em relação por que eu vou ter que botar conselho fiscal, porque conselho fiscal não serve para nada. E assim, não tem na Constituição dizendo conselho fiscal, não sei o que lá. Tinha antigamente não sei aonde. Então assim, não é tinha ou deixa de ter, gente. Como eu disse, quanto mais credibilidade, quanto mais certeza, quanto mais informação, quanto mais fechadinha a instituição estiver, melhor. Como eu disse numa live anterior, o Conselho Fiscal está ali para fiscalizar a gestão, ele está ali para fiscalizar aquela direção. Por isso que tem que ser pessoas de fora da instituição, porque é um conselho, é um grupo de pessoas que vai ver se o teu trabalho está sendo correto, que está vendo se o teu trabalho realmente está cumprindo, conforme você disse no seu estatuto. Eu quero saber realmente se seu trabalho está cumprindo o quantitativo, né? O quanto você ganhou com os resultados que você disse que ia fazer. Então, assim, o Conselho Fiscal está ali para dar suporte para a sua instituição e para estar te olhando. Ele vai fiscalizar realmente se o seu trabalho está sendo feito da forma correta. E eu acho muito importante ter esse conselho. E, mais uma vez, aqui é uma comprovação que o site, que o Mapa das OSC, ele pergunta quem são essas pessoas. E a pessoa que estiver interessada bota o nome da pessoa, tudo certinho, quem é a pessoa, informações dessa pessoa, quem é o Conselho Fiscal. Pergunta o número de trabalhadores dessa organização, o número de voluntários. Então, assim, a gente quer saber quem é você. Espaço de participação social, que é o conselho, são os conselhos que você participa, se você está ali querendo fazer a diferença não somente naquela sua região, mas no contexto de uma política pública, melhorar a sociedade num todo. Então, quais conselhos que você participa? Conferências de políticas públicas, como eu falei.
entre outros espaços de participação social. Então, se você está ali, não somente no CEMAS, no CMDCA, em outras coisas, mas também quais outros espaços coletivos que você participa para tentar melhorar a nossa sociedade. Então, deixa eu falar, Roberto. Como eu falei, pode pesquisar no próprio Google, né, no Google de pesquisa, mapa das OSCs, tá? Mapa das OSCs. E aí você pode dar uma olhada e botar seu CNPJ. Então dá para você se cadastrar. E aí você vai... eu quero fazer a mudança. Como eu faço isso, Débora? E aí você vai fazer essa mudança. Como você entra para fazer a mudança? Vamos lá. Aí tá aqui, ó, cadastro dos representantes. Aí aqui no cadastro do representante, você vai botar o seu CNPJ, que é o seu da sua instituição, o nome, e-mail, CPF, tudinho da instituição. E normalmente a gente fala para colocar o nome da pessoa que é presidente, tá, gente? Uma coisa muito importante que a gente vai falar assim, eu vou botar o nome de qualquer pessoa aqui. Não coloca o nome de qualquer pessoa, porque a gente sabe que quando a gente vai fazer o CNPJ, tem que fazer alguma mudança. E também quando a gente faz o certificado digital, a gente tem que levar o nosso CNPJ. O CNPJ acaba sendo vinculado com o nome da direção, com o nome da presidente. Então, assim, não queira fazer... vou burlar o sistema, porque a gente não sabe de nada, porque tudo está conectado de qualquer forma em relação ao governo. Então, assim, bota o nome realmente da presidente da instituição, que está ali a ata de eleição, que o CNPJ vai estar envolvido, ainda mais quando a gente fala em relação a mudança de alguma coisa dentro do nosso estatuto. A gente sabe que a gente tem que fazer aquela DBE, aquele tipo de coisa, então a gente acaba vinculando o nome da presidente em vários dados da instituição. Então, coloca com dados realmente da própria instituição, da própria presidente. Então, assim, aí bota o nome, e-mail, CPF, senha de confirmação, aí concordo com os termos, tudo certinho, e aí você vai entrar nessa plataforma que eu falo, é nessa parte onde que a gente pode fazer, acrescentar e mudar os dados. Não é mudar os dados, tá, gente? Como eu disse, os dados que já estão, que eles já pegaram, tá? Pelo CNPJ e pela RAIS, eles já colocaram, não tem, de certo modo, como você vai fazer essa mudança. Mas a gente consegue mudar somente alguns dados, que é, como se fala, a parte de e-mail que a gente consegue fazer, acrescentar os objetivos. Então, tem coisa que a gente consegue mexer e tem coisa que a gente não vai conseguir mexer, porque, como eu disse, eles já pegaram de um registro do governo, que é a própria CNPJ, e já colocaram ali, é aquilo que vai ser e pronto, acabou. E os demais a gente consegue, sim, mexer. E aí a gente consegue fazer todo o cadastro da nossa instituição. E, como eu disse, pega essa declaração que vocês fazem parte do mapa da IPES, mostrando mais uma vez a sua credibilidade, mostrando mais uma vez como o seu trabalho está sendo feito, entre aspas, porque não tem como eles saberem disso, mas dá para que eu, como uma cidadã, uma CPF, vamos dizer assim, vou pesquisar essa instituição, eu conheço aquele site ali, eu conheço aquela plataforma, eu vou pesquisar aquela pessoa através daquela plataforma, e não simplesmente pelo Facebook e Instagram. Então, como eu disse, quanto mais a gente estiver fechado em relação às nossas oportunidades, como eu disse, é melhor pra gente. Então, assim, fechou Facebook, Instagram, isso aqui é mais credibilidade do nosso projeto. É muito mais credibilidade. Tem um site, esse site, como eu disse, tem mais credibilidade, porque naquele site dá para você botar a sua prestação de contas, dá para você botar o seu estatuto, dá para você botar um relatório de atividade. Então, assim, é muita informação? É muita informação, gente. Por que é muita informação? Porque a gente está pedindo dinheiro do próximo, é do terceiro. Então, mais que certo, a gente dá o quê? Informações para essas pessoas. Porque sabendo para onde vai o meu dinheiro e o que eu estou fazendo, é muito mais fácil eu doar para essa instituição. Então, a gente sempre tem que focar nisso. Eu vou fazer, eu quero saber, e eu quero estar no local correto e fazendo das formas corretas. Então, é muito bom a gente conhecer essa plataforma. Como eu disse, vocês estão conhecendo a plataforma. Quem conhece, bom. Quem não conhece, mais uma forma de vocês mostrarem credibilidade e veracidade no seu projeto é você estar ali cadastrando nessa plataforma. E segundo, é você estar usando o Facebook e Instagram como uma forma de divulgação, porém da forma correta. Com nome, com sobre certinho, com descrição nas fotos. Porque quanto mais a gente informa, melhor para a gente estar fazendo o nosso trabalho no nosso projeto social. Então, gente, como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Eu tô vendo que tá aqui aberto aqui. Daqui a pouco eu vou botar, porque eu sou uma pessoa assim que não sou muito boa com as redes sociais. Mas eu vou botar também
nessa live aqui. Acho que eu vou até dar uma olhadinha e pedir pro Gerson colocar para botar o site do IPEA certinho para vocês estarem pesquisando. Espera aí um minuto. Gerson, coloca aí no Instagram. Não, bota aí. Tu estava no Instagram, não tá? Não tá no Instagram? Você? Me vendo? Ah, então tá. Voltei, gente. Ele saiu. Mas eu vou botar assim mesmo pra vocês depois o site do IPEAS certinho. Oi, Cláudia, deixa eu ver aqui. Tem um projeto social há 9 anos de trabalho e agora que deu entrada no CNPJ. Então, como eu até disse para as pessoas, a gente sabe que o trabalho de vários coletivos, não tem, que são instituições sem CNPJ, tem uma longa jornada, né, uma grande caminhada e não tem o CNPJ porque tem todo um gasto para você ter um CNPJ. Então, assim, eu acho muito interessante, ainda bem que você entrou agora, deu entrada no CNPJ, porque é mais fácil da gente estar tendo essa credibilidade dentro do nosso projeto. Como eu disse, a gente está no mundo digital, as pessoas estão cada vez utilizando esse mundo digital para fazer coisas erradas, infelizmente, mas quem faz o trabalho da forma correta, que são os projetos, os coletivos que fazem o trabalho da forma correta, tem que bombardear mesmo, mostrar credibilidade, mostrar transparência, apesar de não ter um CNPJ, mas mostrar o quanto é importante esse trabalho. E, claro, as organizações que têm o CNPJ mostrada muito mais isso. Por quê? Como eu disse, tem gente que é ruim, tem gente que acaba fazendo besteira em nome de instituições que querem fazer a coisa correta. E, assim, a gente tá aí com o Facebook, tá aí com o Instagram, tá aí com as redes sociais, que a gente tem várias pessoas, eu até, às vezes, fico muito chateada em relação às pessoas falarem que, essas ONGs só querem dinheiro público, que não sei o que lá. E são pessoas que não têm informação. Não é formação, tá, gente? Não tem informação. Por quê? Porque a gente escuta uma coisinha de um, vê uma besteirinha do outro e acaba propagando essa informação de futilidade. E as pessoas acabam vendo mais futilidade do que coisa importante. Então, assim, não é nada de só quer o dinheiro do governo, que eu até botei uma live aí para vocês dizendo que isso é muito pouco, é 3%, tá? De todo o recurso público. Então, é 3% que vai para as organizações da sociedade civil, é mínima. E as pessoas falam só que quer dinheiro do governo. Então, assim, e a gente tem que trabalhar realmente com as pessoas, que são pessoas que colaboram com o desenvolvimento de outras pessoas. Eu acredito que o seu trabalho, acho que eu já até falei com você uma vez, que você fala com crianças autistas, correto? E aí, essa importância do trabalho que, o governo pode não estar ajudando, o governo, com certeza, é muito difícil ele ajudar em relação a isso, mas em compensação tem pessoas que acreditam nesse trabalho, tem pessoas que querem que essas pessoas, que outras pessoas, que animais, que todo o trabalho social em si desenvolva, e aí a gente não sabe fazer esse trabalho corretamente. E aí é o que prejudica muito. Pessoas falam demais e prejudicam o trabalho de pessoas que acabam não conseguindo fazer perfeitamente nas redes sociais. Então, a gente tem que trabalhar muito com isso. Mas, assim mesmo, achei show de bola você tá fazendo o CNPJ. Daqui a pouco você vai estar dentro dessa plataforma. Utilize essa plataforma como uma forma de visibilidade do seu projeto, que eu acho que é fundamental isso. Quanto mais visibilidade em relação à credibilidade e veracidade, é melhor para a gente como projeto social. E, como eu disse, quanto mais a gente conhece, é melhor ainda para as pessoas. Como eu disse, a plataforma não somente direcionada para as organizações da sociedade civil, mas também para a gente como pessoa física e pessoa física num todo. Somos pessoas que estamos por trás de empresas, são pessoas que estão por trás de órgãos do governo, são pessoas que estão por trás de tudo. Então, quanto mais informações a gente, como cidadão, souber em relação a essa realidade de terceiro setor, é melhor ainda para a gente. Então, a gente sabe para onde a gente vai direcionar o nosso recurso, entendeu? Que bom, que bom. Muito bom mesmo. Então, assim, eu acho bem legal que o trabalho que eu estou fazendo, quanto mais, eu acho que eu passo as informações, se as pessoas utilizarem essas informações que eu passo, é até melhor. Então, assim, a gente tem, como você falou, eu estou vinculada ao Viva Rio. Então, assim, é muito bom. A gente tem várias plataformas, a gente tem várias organizações, a gente cria uma rede que vai ajudar cada vez mais o nosso projeto. Como, eu falei em relação a ter um advogado, a ter um contador, a gente tem organizações dentro das nossas próprias redes que acabam vinculando esses profissionais para a gente. Então, assim,
eu não tenho um advogado. Pô, gente, vai na faculdade. A faculdade tem ali, ela pode falar com você, ela pode criar uma parceria contigo. Ah, não conheço. Então vai naquele projeto tal. Aí o projeto tal já te indica uma outra organização também de organizações da sociedade civil, porém não faz esse trabalho relacionado no sentido de trabalhar com criança, adolescente, mas faz um sentido do direito, e aí a gente utiliza esse sentido do direito em relação a estar colaborando, né, com as organizações. Aí, então tem advogado, tem contador, faz editais, faz projetos, então colaboram com as organizações da sociedade civil, não na parte no sentido de saúde, educação, mas na parte mesmo de direito, na parte mesmo de assistência com outras organizações. Então, isso assim, é excelente. Então, eu gosto muito de trabalhar com rede e eu estou fazendo realmente esse trabalho para estar desenvolvendo gestores, pessoas, de conhecer esse mundo de terceiro setor, não do que as pessoas falam, mas no mundo verdadeiro da importância desse trabalho que é o social. Ah, obrigada, Cláudia. Poxa, não sabe como eu fico feliz quando as pessoas falam, poxa, teu trabalho está fazendo diferença. Isso é muito bom, porque realmente, quanto mais eu ajudo, quanto mais faço a diferença nos projetos sociais, mais eu sei que esses projetos vão estar desenvolvendo um trabalho melhor. Então, assim, a gente está, como eu disse, a gente está num momento de crise, porém, se a gente parar um pouquinho para pensar, a mobilização é muito grande de projetos sociais. E aí a mobilização de projetos sociais, mobilização de pessoas, a gente está vendo que a gente está começando a passar essa crise de uma forma mais aliviada. Então, assim, eu vejo vários projetos conversando comigo, esse tipo de coisa, e aí fala, nossa, o projeto tal me ajudou com o projeto tal, a instituição tal. Então, assim, isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente está vendo que a gente está se unindo nesse desafio de passar por essa pandemia, mas em compensação a gente está vendo a importância do trabalho do projeto social. Que o governo está fazendo as coisas dele, mas a gente também está movimentando as pessoas que ele não está chegando até o momento. Então, assim, isso é importante e isso mostra o verdadeiro trabalho que o projeto social faz. O governo pode não estar chegando ali, mas a gente sabe que alguém da sociedade civil está ajudando. E daqui a pouco o governo vai chegar ali também, como a gente sabe que está chegando aí, esse salário social aí vai chegar, mas a compensação ainda não chegou e a gente está praticamente 20 dias em casa. Então, assim, quem está chegando lá são a sociedade civil. O governo está chegando? Tá. Está chegando um pouquinho atrasado? Tá. Mas, em compensação, se não fosse a sociedade civil estar fazendo esse trabalho, o que estaria acontecendo com as pessoas em vulnerabilidade? Então, é isso que eu tenho que falar, que é importante, sim, o trabalho da organização da sociedade civil, mas, ao mesmo tempo, é importante, sim, a organização da sociedade civil está fazendo um trabalho concreto, com veracidade, com transparência, que é o fundamental, e é o trabalho que eu estou fazendo aqui. Fazer com que esses projetos, com que essas organizações mostrem realmente o seu valor na sociedade. Então, gente, eu acho que é isso. É verdade, o que a gente não falta é dar valor para voluntário. O voluntário é fundamental. Sem voluntário, acho que a gente não vive. Quando a gente fala de organização da sociedade civil, a gente fala em 5 pilares, né? E esses 5 pilares, um deles fala do trabalho voluntário. E quando a gente fala realmente de organização da sociedade civil, como associação, a gente diz que é a união de pessoas. Então, são pessoas que pensam iguais, são pessoas que querem fazer a diferença, que fazem a diferença. Então, não dá para eu, Débora, fazer sozinha. Eu tô aqui ajudando vocês a melhorar o mundo, entendeu? Então, assim, eu sou uma colaborando com outros projetos que estão ajudando outras pessoas. Então, é aquela coisa, rede, né? É todo mundo junto e misturado para fazer uma coisa melhor. Então, assim, é a mesma coisa em relação ao voluntário. Eu tenho um pensamento legal? Tenho. Mas se você, Cláudia, Helena, o pessoal que está aqui junto comigo, se vocês não escutarem o que eu estou falando e não trabalhar junto com outras pessoas, interagindo, colaborando com outras pessoas, a gente não pode fazer aquilo. Dar aquele pinguinho no oceano e fazer aquele da onda. Então, eu sou aquela gotinha que caiu ali no oceano, deu aquela gotinha, tá fazendo só um vum, porque tem um mar imenso aí, que a gente está tentando captar, está tentando fazer um trabalho, fazer realmente a diferença na nossa sociedade. Então, acho que o trabalho aqui, no sentido de ajudar, de colaborar mesmo para o desenvolvimento da sociedade civil, acho que é esse mesmo. De estar junto, de ter voluntários, de ter rede, de passar conhecimento, mais informações, para que a gente possa destruir, vamos botar assim, realmente essa palavra, destruir pessoas que estão fazendo o trabalho de forma errada e que estão
destruindo o nosso trabalho que está sendo da forma correta. Então, assim, eu quero abafar aquelas pessoas, fazer com que os projetos sociais, que as organizações da sociedade civil se apresentem da forma correta e também as pessoas, né, que doam para projetos sociais saberem doar para projetos corretos e acreditar no projeto, o que a gente faz. Porque quando a gente não tem esse conhecimento também, fica difícil doar. Então, assim, eu estou passando informação para todo mundo e tá aí, a informação tá aí nas redes sociais, é só chegar, vir falar com a gente e vamos embora. Só perguntar que a gente está aqui, passando conteúdo, dividindo informação e vamos nessa. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Depois, como eu disse, eu vou botar aí de novo. Mais uma vez, vou falar para vocês, porque a pessoa aqui está no celular, mas mais uma vez eu vou falar para vocês, gente, mapa das OSC. Mapa das OSC. As pessoas que têm CNPJ da Organização da Sociedade Civil podem entrar lá no mapa das OSCs e fazer o restante, né, do cadastro do projeto de vocês lá. Então dá para botar foto do projeto, no sentido da logo, dá para colocar o restante das informações. Então você pode botar todas as informações que vocês quiserem e claro, que vocês quiserem não, que tem ali, né? E também dá para vocês pegarem essa declaração dizendo que vocês estão nesse site, que é mais uma forma de visibilidade e credibilidade no trabalho que vocês fazem. Muito obrigada a todos. Então vamos começar a semana e deixa eu avisar pra vocês que essa semana toda a gente tem live 10 horas da manhã, tá? Então todo dia aqui no Instagram eu vou estar fazendo uma live pra vocês 10 horas da manhã, falando de mais conteúdo em relação a projetos sociais, a terceiro setor. Então a gente tá aí bombardeando vocês em relação a conteúdo, porque a gente tá mesmo em casa, né? Então pra gente não ficar só vendo televisão ou dormindo, a gente vai passar conteúdo pra vocês aqui, pra vocês adquirirem mais conhecimento em relação à nossa realidade. Tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Cláudia, se você quiser falar mais, quiser conversar, pode entrar no Instagram, pode pedir ajuda, que a gente tá aqui pra isso, tá bom? Muito obrigada a todos. E também todo mundo, tá, gente? Quiser entrar lá no Instagram, pedir informação, Débora, eu preciso disso, me dá um apoio disso. Eu vou dar sim informação pra vocês. A gente tem o Facebook, também tem o YouTube. Nossos vídeos todos aí que a gente libera direto, que é 40, 1 hora e 20. Tá tudo no nosso canal do YouTube também. Então, se vocês quiserem, dá uma passadinha lá, se inscreve, porque tem conteúdo direto aí pra vocês. Muito obrigada a todos. E não esquece, amanhã a gente tá aqui novamente 10 horas da manhã. Tchau, tchau.